Olá, meu nome é Bárbara e vamos à Palavra de Deus. Vamos ver qual a riqueza escondida que ela nos trará à luz, a revelação nesse dia, em nome de Jesus. Vamos primeiramente fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, quero pedir que seja o Teu Espírito Santo falando ao nosso coração. Ministra, Senhor, ao nosso coração neste dia. Queremos, Pai, ouvir tão somente a Tua voz, a Tua palavra, Pai. Que se cessem as outras vozes, Pai, em nome de Jesus. Que não seja eu falando, Pai, mas sim o Teu Espírito Santo através de mim, Senhor, para que essa palavra chegue até o coração de quem precisa, Pai. E que essa pessoa possa ter o entendimento daquilo que o Senhor tem para a vida dela nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês fica em Zacarias, no capítulo 2, versículo do 5 ao 13. Versículo 5 diz assim: Porquanto eis que Yahvé assegura, eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e serei a glória no meio da cidade. Cuidado, atentai ao que vos previno. Fugi agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor, porque eu vos espalhei aos quatro ventos da terra, afirma Yahvé. Escapai, ó Sião, vós todos que habitais na filha, cidade de Babilônia. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós fere a menina dos olhos de Deus. E em verdade, eis que levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão espólio para os seus servos. E então sabereis todos vós que Yahvé, o Senhor dos exércitos, me enviou. Cante e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Yahvé, se tornarão o meu povo, e tu serás a minha habitação, e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos exércitos, me enviou a ti. Então Yahvé herdará Judá como sua porção na terra santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquietai-vos todos vós perante Yahvé, o Senhor, porquanto ele se levantou de sua santa habitação. Amém? Aqui o povo do Senhor, eles estavam espalhados entre as outras nações, porque eles tinham pecado contra Deus. E aí Deus falou que ele seria como um fogo ao redor deles, como um muro de fogo. Assim é também na nossa vida. Deus, ele manda a gente fugir do pecado, como ele falou ali para a cidade. Fugir agora mesmo das terras do norte, adverte o Senhor, no versículo 6. Eu entendi assim, que a gente precisa fugir do pecado, sair daquilo que não agrada a Deus. A partir do momento que a gente decide abandonar o pecado, aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que vai contra a palavra dele, e a gente resolve se aproximar do Senhor, ele mesmo se torna como esse muro de proteção ao nosso redor, um muro de fogo, que nada pode ultrapassar e nada pode atingir a gente. Ah, mas eu tô passando por batalha, por luta. Tá, mas a palavra de Deus diz que nos filhos de Deus o diabo não toca. Então depois que você se arrepende e larga o pecado, você pode se levantar diante da autoridade e do poder do nome de Jesus e você repreender esse mal que está sobre a tua vida. Ele diz também que quem toca na gente é como se estivesse tocando na menina dos olhos dele. A menina do olho da gente é essa parte aqui do olho. E, assim, tipo, o nosso olho, ele é muito sensível, né? Quando algo chega próximo, a gente já pisca automaticamente já para impedir que algo chegue até ali, né? Ou seja, para você ver como que Deus vai proteger a gente. É nesse nível, entendeu? É como se algo tivesse para chegar no nosso olho e a gente faz de tudo para proteger, né? E Deus é assim com a gente também. Se algo de ruim estiver para acontecer com a gente, se o inimigo se levantar contra a vida da gente, ele vai estar ali para proteger a gente, como a gente protege o nosso olho das coisas que acontecem, né? Para não acontecer nada no nosso olho. E assim é a gente também para ele. Isso é algo muito forte, muito poderoso, a gente saber que Deus, ele tem esse cuidado com a gente, como se a gente fosse o olho dele, né? E ele tá ali para proteger a gente. O que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente precisa dessa proteção dele e assim buscar ele, buscar a presença dele e buscar essa proteção. Porque ele só vai proteger a gente e tá ao nosso redor se a gente decidir abandonar o pecado e viver uma vida com ele, se a gente quiser. Ele não pode fazer nada obrigando a gente, sabe? Ah, eu vou te proteger contra a tua vontade. Não dá. A palavra de Deus diz nem por força nem por violência, mas pelo teu espírito. Ele não faz nada por força ou por violência. A pessoa tem que decidir. É uma decisão que a gente toma na nossa vida. E a partir desse momento o Senhor passa a nos proteger. É igual
nosso olho, né? Ele não se protege sozinho, ele tem a pálpebra, né? Que serve para proteção. E o Senhor, ele é essa nossa proteção, então. E a palavra de Deus também diz: aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, a gente precisa acreditar na palavra de Deus e crer que ele é a nossa proteção, que ele é esse muro de fogo ao nosso redor, e ele vai guardar a nossa vida de todo mal, assim como a gente protege o nosso olho, assim é ele com a gente. É como se a gente fosse a menina do olho dele, importantíssimos para ele, e ele guarda a gente e nos protege. A palavra que eu tenho para compartilhar com você está em Zacarias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Logo em seguida, Deus me fez ver o grande sacerdote Josué, que posicionava-se em pé, em frente ao anjo de Yahvé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahvé de Gar repreenda Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê este homem? Não parece um pedaço de lenha meio queimado recém-saído do fogo? Versículo 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras. E disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponham-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça, e o vestiram. E o anjo de Yahvé permaneceu ali, observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz Yahvé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Porquanto ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo Tessemaque, o renovo. Porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué. Sobre esta ébem, pedra única, preciosa e de prumo, estão sete pares de olhos. Nela gravarei e retirarei a malignidade desta terra, num só dia, garante o Senhor dos Exércitos. Eu estava lendo essa passagem e Deus tocou no meu coração, né? Esse dia que fala ali que ele vai tirar todo o pecado se refere ao dia da crucificação de Jesus. Quando Jesus morreu lá na cruz, a palavra de Deus diz que a gente foi crucificado junto com ele, e ele desceu lá no inferno, e durante 3 dias ele esteve lá lutando contra Satanás, para tomar o poder de Satanás, a chave do inferno, e ele levou com ele a gente junto no mundo espiritual. E quando ele ressuscitou, a gente também ressuscitou junto com ele para a vida e para a vida eterna. E ele levou sobre ele todos os nossos pecados e todas as nossas doenças e enfermidades. Então, isso é uma boa notícia. Significa que eu e você não precisamos mais carregar pecado, a culpa do pecado, e nem precisamos mais carregar nenhuma doença, porque Jesus já levou sobre si. Ah, mas eu tô passando por uma enfermidade, por uma luta. Ora, crê na palavra de Deus. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus. Então creia nele. Em Isaías 53 diz que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Também mas eu caí em pecado. Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, se a gente confessar ele. Ah, mas eu pequei. Então chega para Deus e confessa: Senhor, eu pequei, eu fiz isso, mas eu me arrependo. Se arrepende, sabe, de coração mesmo. Ele é fiel e justo para perdoar o pecado. E se foi contra alguém, você tem que procurar a pessoa e se acertar com a pessoa. Ah, mas eu ficava com vergonha aqui. Até um missionário que a gente assiste, e ele é da igreja, de uma igreja aí, ele fala assim que mais vale você ficar uns minutinhos vermelho aqui, de vergonha, né, do que você ficar a eternidade inteira lá no inferno, né, vermelho lá no inferno, daí por estar queimando no fogo do inferno. Então, tipo, pede perdão para Deus, sabe, se conserta com o Senhor, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quando eu tava lendo isso aqui, eu entendi assim, que como Josué estava lá diante do anjo, o anjo do Senhor é Jesus. Eu entendi muitas das vezes assim tá a nossa vida também, sabe? Às vezes a gente tá no pecado, tá impuro, tá distante de Deus, e Satanás, ele tá como? Ele tá ali ao nosso redor, jogando na nossa cara. Você não vale nada, você não vai conseguir porque você fez isso, você mentiu, você fez tal coisa, você não vai conseguir. Ele fica ali jogando na nossa cara, nos culpando daquilo que a gente fez.
Mas Jesus, se a gente quiser, ele vem e tira aquelas vestes sujas e nos dá vestes novas, purificadas no sangue dele. Quando ele derramou o sangue dele lá na cruz, ele nos lavou de todo o pecado e ele purificou as nossas vestes. Ele nos tirou todo o pecado. Só que é uma decisão, ele não obriga ninguém. Você tem que decidir, você tem que aceitar ele. Você tem que aceitar essa obra que ele fez e decidir, não, a partir de hoje eu não quero mais servir ao diabo, eu não quero mais ser dominada por ele, ser escrava do pecado. Eu quero servir a Cristo, quero andar na liberdade que ele me libertou, né, que ele me chamou para viver. Independente, eu não tô aqui para falar de religião ou de igreja, promover a igreja A ou a igreja B. Não, eu tô aqui para falar do evangelho, da palavra de Deus. Eu tô falando de Jesus Cristo, não Jesus da religião como o pessoal conhece. Tô falando daquele que era Deus, que é Deus, que desceu aqui na terra através do nascimento pelo ventre de Maria, né, gerado pelo Espírito Santo, sem contato. Maria não precisou ter contato com José para isso. O Espírito Santo gerou ele ali. Ah, mas isso é absurdo, como que eu vou acreditar numa coisa dessa? Gente, a gente tá falando do Deus, criador do céu e da terra. Deus, ele fez um ser humano do barro. Então, ele poderia, sim, colocar um bebê dentro da barriga de Maria, entendeu? Que é Deus, esse bebê era Deus, Jesus. Ele veio, ele viveu aqui na terra pleno homem e pleno Deus. Ele é Deus e ele era homem aqui na terra enquanto ele estava aqui. E ele veio justamente para nos salvar, entendeu? Foi muito bonita a obra que o Senhor fez lá na cruz. Ele carregou toda a culpa que ele não tinha para que carregar. Ele fez isso por amor de mim e amor de você. Ele não precisava, ele nunca tinha pecado. Ele veio aqui e ele pagou o preço que eu deveria pagar, que você deveria pagar. Era para eu estar lá naquela cruz pendurada, entendeu? Por todos os pecados que eu havia cometido, que eu cometo na minha vida, sabe? Mas ele veio e fez isso. Para quê? Para que a gente pudesse, hoje em dia, estar ligados ao Pai através dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, ele abriu esse caminho através da obra que ele fez. A gente pode se aproximar de Deus, pode se achegar a Deus e andar livremente pelo átrio dele, como nós vimos aqui em Zacarias. E se a gente escolher isso, a gente se torna povo dele. Se a gente disser sim, Senhor, eu aceito a obra que o Senhor fez. Sabe, eu sempre falo para as pessoas, eu cresci numa igreja evangélica. Mas eu não conhecia Jesus de verdade, entendeu? Eu conhecia o Jesus da religião, eu era até um tanto bem religiosa. E eu não conhecia Jesus de verdade. Em um belo dia, eu tava passando por vários problemas psicológicos, depressão, ansiedade. E aí eu simplesmente fiz uma oração bem simples, tá? Eu até fiquei, né, surpresa de Deus ter me ouvido, porque foi uma oração simples. Eu tava no meu trabalho, trabalhando, e aí eu simplesmente falei: Deus, a tua palavra diz que nós devemos buscar te conhecer como o Senhor é, e não te conhecer pelo que o Senhor é, e não só de ouvir falar, né? Tem que andar contigo. E eu falei assim: eu não te conheço de verdade. Eu cheguei a essa conclusão: eu não te conheço de verdade. Eu conheço do que eu ouvi os outros falar, ou do que eu vivi ali no meio religioso, por ter crescido ali e aprendido, mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E eu fiz a oração mais sincera do meu coração. Falei: Pai, eu quero uma chance de te conhecer. Eu preciso conhecer o Senhor de verdade. Se o Senhor quiser permitir isso, eu tô disposta a te conhecer de verdade. E aí, eu fui até um culto de uma igreja, e quando eu cheguei lá, sabe, eu fiz vários questionamentos para Deus nesse dia. Eu falei: Deus, eu não entendo isso do Senhor ser o caminho, Jesus ser o caminho, como que funciona isso? E aí eu cheguei lá nessa igreja, e o tema da igreja, do culto do dia, era simples. E aí, basicamente, ele respondeu todas as minhas perguntas que eu tinha feito para ele, de que seguir a ele é simples. Você pode até falar: ah, mas o caminho é apertado, a porta é estreita. Realmente, você vai precisar deixar muita coisa para trás, mas vale a pena. Vale a pena, eu não me arrependo mesmo, eu não me vejo não servindo a Jesus, sabe? Eu não consigo ver a minha vida mais sem Jesus. Tipo, a minha vida até esse dia em que eu tomei a decisão de conhecer ele de verdade era uma coisa. Eu era uma pessoa. Depois que eu aceitei ele e entreguei a minha vida para Jesus, a minha vida mudou completamente. É outra coisa. Eu passo por luta, por provação, como todo mundo, porque como eu já disse no vídeo anterior, os dias maus eles vêm para todos. Mas a diferença é que ele tá comigo em cada dia, e saber que tudo que eu tô passando aqui, eu levo para ele me ajuda, ele me sustenta, e saber que no final de tudo, o dia que eu fechar os olhos aqui na terra,
eu vou acordar lá nos braços de Jesus, lá no céu. É a coisa mais, sabe, não tem palavras para descrever. Então, se você, sabe, esqueça tudo que você aprendeu com religião até o dia de hoje, sabe? Tudo que você ouviu falar. Peça para ele uma experiência com ele, entre você e ele. Fala assim: Jesus, eu quero conhecer o Jesus verdadeiro. Eu quero conhecer o Deus verdadeiro, o Criador do céu, da terra, o único Deus existente, o Criador do universo. Pede para ele, que você não vai se arrepender. Pode ter certeza absoluta, ele vai mostrar para você quem ele é de verdade. E a partir dali começa a transformação. Ah, mas eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo outro, não sei o que lá, eu não consigo. Relaxa. Só relaxa. Conversa com ele, fala que você quer uma experiência com ele, que você quer conhecer ele e deixa ele agir. Ele vai mostrar para você quem ele é através da palavra dele e ele mesmo vai te transformar naquilo que precisar ser transformado. O Espírito Santo dele, que é o Consolador que ele enviou depois que Jesus subiu ao céu, ele vai te ajudar a se manter firme, porque a palavra de Deus diz: por mais que você esteja se desviando, você vai ouvir uma voz atrás de você que vai falar: o caminho não é por aí, é por aqui. Então, era essa palavra que eu tinha para compartilhar com você no dia de hoje.